Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, me chamo Camille e estou muito grata por participar da 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. Muito obrigada pelo espaço. Olá, meu nome é o Anderson Gomes. Também queria agradecer pelo espaço cedido e espero que vocês gostem da nossa pesquisa. Nossa pesquisa foi uma iniciativa em conjunto entre eu, a professora doutora Silvana Morelli Dias e o graduando Anderson Luiz Gomes da Silva. Juntos elaboramos essa pesquisa que foi aprovada no projeto de iniciação científica da Universidade Veiga de Almeida. Nossa pesquisa aborda o livro Ainda Estou Aqui, da literatura ao audiovisual. Fala sobre as relações entre identidade, memória e história em um projeto didático multidisciplinar. Nossa pesquisa tem como premissa a obra Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, e apresenta-se como um relato sensível e político. A influência da adaptação cinematográfica também é comentada na pesquisa, visto que causou grande repercussão e ampliou, né, a obra de Marcelo Rubens Paiva. Como nosso público-alvo, durante a pesquisa, nós falamos com adultos e terceira idade e relacionamos memórias individuais em contraponto com as memórias coletivas no âmbito de um contexto histórico situado. E falamos sobre como a literatura nos auxilia a refletir sobre aspectos mais complexos da nossa vivência. Os objetivos do nosso trabalho era elaborar um projeto didático, né, voltado para as práticas de letramento literário. E como proposta pedagógica, nós nos baseamos nas teorias de Hildo Colson, que defende o letramento literário como uma prática social a partir da qual se possa promover a leitura crítica do mundo e de si mesmo. Como objetivos específicos, promover práticas de letramento literário, explorar temáticas como memória, identidade, trauma e história, e analisar a construção estética e narrativa da obra em sua transposição para o cinema. No embasamento teórico-metodológico, nós conduzimos um estudo interdisciplinar que articula literatura, educação, memórias com foco na formação de leitores adultos e idosos. A obra do Marcelo Rubens Paiva foi analisada como um relato autobiográfico que conecta o individual ao coletivo, o vivido ao narrado. Falamos sobre o filme premiado de Alter Salles, revelando elementos de um Brasil autoritário que se mostra presente ainda nos dias de hoje. E discutimos essa questão com os alunos que nos mostraram diversas perspectivas. A narrativa autobiográfica, né, rompe com esse esquecimento institucionalizado e revela disputas simbólicas em torno da memória traumática da ditadura. E isso é uma representação da memória social que Michael Pollack defende em seus estudos. Também nos baseamos em Poe, que fala da memória entendida como uma reconstrução subjetiva e mediada pela linguagem e pelo tempo, e não como um simples resgate do passado. Continuando o embasamento teórico-metodológico, nós apresentamos, como já dito anteriormente, uma proposta que se apoiou no conceito de letramento literário defendido por Conson e seguimos a sua sequência básica apresentada no livro Letramento Literário, Teoria e Prática. Nos inspiramos em Lajolo e Zilberman, que defendem o ensino da literatura como prática cidadã, que transcende o formalismo e promove debates sociais. O trabalho ancorou-se em uma pesquisa qualitativa e na pesquisa-ação, visto que o foco era a prática pedagógica, né? E a metodologia incluiu mediada
Foi mediada pela obra, né, pela exibição do filme e atividades de leitura e escrita, rodas de conversa e escuta ativa, visto que tivemos muitos momentos de interação durante a aula e essa aula que serviu como embasamento para a nossa pesquisa. E o objetivo central foi desenvolver competências leitoras e reflexivas por meio da arte e da literatura, valorizando memória, identidade e resistência dos sujeitos. Agora eu passo para o Anderson Gomes, que vai falar para a gente sobre descrição e análise de resultados. Muito obrigada. Então, na descrição das atividades, né, a gente relaciona a pesquisa. Essa pesquisa ela foi aprovada pela universidade para ser desenvolvida como um projeto de iniciação científica. Isso aconteceu no primeiro semestre de 2025. O projeto ele foi desenvolvido em uma turma de letramento literário. A faixa etária era para adultos e terceira idade. E era dentro do âmbito de um projeto social chamado Uva Prova, que é oferecido pela Universidade Veiga de Almeida, aqui do Rio de Janeiro, que é a nossa universidade. Esse curso ele é oferecido sem nenhum custo, ele é gratuito, né, aos alunos que todo o Brasil pode estar fazendo. Ele é no formato online, né, e cada curso do projeto é composto por 10 aulas de 1 hora. Então, são 10 aulas, cada aula tem 1 hora de duração. A aula que foi utilizada como base para a pesquisa, ela foi aplicada no dia 26/6 de 2025, e a gente teve um quórum de 17 alunos para essa aula, da onde a gente retirou os nossos dados, né, com essa aula, com esses alunos. Na obra do Ainda Estou Aqui, a gente pode falar que o narrador, ele leva a gente, né, nessa caminhada, através da memória não só dele, mas também com a junção da memória dele, da memória dos familiares, e isso reconstrói a trajetória da mãe dele, da Eunice Paiva. Então, a Eunice, nesse contexto, a Eunice tem esse protagonismo, né, dentro da memória de um filho e dentro desse conceito, desse contexto familiar, e também falando sobre o trauma que essa família sofre, que é o desaparecimento do pai dele, né, que é o deputado federal Rubens Paiva, durante o período ditatorial aqui no Brasil, né? A ditadura militar brasileira, ela começou em 1964, ela se manteve até 85, e esse período ele foi marcado assim de muito autoritarismo, muita censura, perseguições políticas, teve muitas prisões e desaparecimentos, inclusive o desaparecimento do deputado federal, né, o pai do Marcelo Rubens Paiva. O período que foi utilizado para a narrativa da obra foi um período de 1969 e 74, que foi considerado Anos de Chumbo, o nome que deram Anos de Chumbo. Por quê? Porque foi o período mais sombrio da ditadura. Então, teve uma intensa repressão, os opositores do regime eles eram severamente torturados ou desapareciam, né? Como eu falei, o caso do deputado. Então, esse período foi considerado realmente o mais duro e ele serviu de pano de fundo para a narrativa da obra, né? Também, como eu disse anteriormente. É, passando. Então, na nossa pesquisa, o intuito geral, você tem a motivação e a introdução à leitura. Nós trouxemos o trailer do filme, Ainda Estou Aqui, para poder situar os alunos nesse contexto da narrativa, né? Então, com as cenas marcantes que tem no trailer, né, da obra cinematográfica, você consegue trazer algumas reflexões já dentro desse trailer. Então, você já motiva e já introduz a leitura da obra literária por meio desse trailer, né? Então, tivemos também na aula a leitura de trechos autobiográficos e memorialísticos para iniciar essa análise com mais base, né? E trazer às pessoas esse estímulo para reconhecer essa interação complexa que tem da memória individual com a memória coletiva, né? Assim, eu vou falar nos relatos pessoais, onde você teve essa troca de experiências. Isso é muito interessante. Com base na interpretação, a gente destaca a dinâmica que tem entre uma melancolia e um luto, que são assim os pilares, né, da narrativa do Walter Salles. Então, essa dinâmica ela é muito tensa e ela é representada também no filme. Ela é representada na obra literária e também representada no filme, né? Nós damos um salve para Fernanda Montenegro, que traz essa sensibilidade da Eunice e que também facilita nessa reflexão, né? Essa ferramenta imagética, ela traz essa sensibilidade também para o público, né? Tivemos também na aula um espaço aberto para os relatos pessoais,
que incentivando, né, a troca das experiências, como eu falei anteriormente, e faz com que os alunos percebam as nuances diferentes dessa memória coletiva. Então, nós tivemos vários relatos individuais com o mesmo pano de fundo. Por exemplo, a ditadura teve alunos que vieram contar que eram crianças, mas que tiveram experiência tal. Um outro aluno falou de outra experiência e isso se entrelaçava. Então, foi muito interessante ver essa dinâmica da memória coletiva com a memória individual. Com isso, nós tivemos também uma interação pós-aula e nós utilizamos ferramentas digitais, né, como o Padlet, que é um mural digital, onde colocamos conteúdos complementares. Então, tinha trailer, fotos históricas, né, das pessoas reais, em contraponto das pessoas, dos atores, né? Você tinha essas fotos históricas com as fotos dos atores, entrevistas com o autor, que eram muito esclarecedoras para saber o ponto de vista dele sobre aquele momento histórico, e também tem algumas entrevistas com o elenco do filme. Então é muito rico esse pós-aula com esse material nesse Padlet para trazer mais informações para os alunos, né? Tivemos também a aplicação de um formulário que serviu para coletar dados e reflexões dos alunos. Então, nesse segundo momento com o formulário, os alunos também tinham chance de colocar suas reflexões, trazer mais dados sobre o que eles aprenderam, né, para poder também trazer não só a reflexão, mas também saber, né, a gente poder identificar esse engajamento dos estudantes, né, e qual foi o impacto que essas atividades propostas tiveram neles. Então, esse formulário serviu para isso também. O interesse da leitura, né? Como é que está agora o interesse pela leitura, e os debates também sobre o contexto político e cultural, né? Da onde nós tivemos esses fatos, que no caso foi a ditadura militar, né? Que a gente traz até hoje alguma coisa dessa ditadura para o nosso Brasil contemporâneo, certo? Seguindo. A nossa pesquisa, ela mostra muito claramente que a literatura ela pode sim ser usada como uma ferramenta de reflexão crítica, e especialmente para tratar desse tipo de evento, né? Os eventos históricos mais complexos, como a ditadura militar, onde você tem várias opiniões, fatos que podem ser considerados não tão verossímeis, outros fatos que podem ser considerados mais reais. Então, você traz esse evento histórico complexo, e a literatura ela pode ser usada assim, para fazer com que o espectador, o leitor, consiga traduzir esse impacto na modernidade também, né? Trazendo essa sensibilidade. Então, quando você une a memória com a narrativa e a identidade, o processo educativo ele fica muito mais rico, porque ele valoriza essa formação dos alunos a essa sensibilidade às questões sociais, que vão transformar a sociedade, tanto históricas como atuais. Então, na atualidade, você ainda vê coisas do passado. Então, se você tem uma sociedade que lê, você tem uma sociedade, principalmente baseado em eventos históricos, você tem menos chance de repetir os erros do passado. Então, isso é muito interessante nesse contexto da pesquisa, que traz essa abordagem. Temos também que as implicações práticas dessa pesquisa elas são muito amplas, então ela também pode ser útil em abordagens interdisciplinares e incentivando também o pensamento crítico dos alunos e empatia em contextos educacionais diversos. Também posso afirmar que com essa pesquisa você pode incentivar outros nichos. Então você tem um professor do ensino fundamental que também pode aplicar essa abordagem que nós tivemos, fazendo com que os alunos, desde de uma idade dos alunos mais jovens, consigam também desenvolver esse pensamento crítico e essa sensibilidade não só ao seu eu ou às memórias individuais, mas também quanto aos eventos históricos e a essa memória coletiva que é tão abrangente, certo? Passando as nossas referências, né? E eu gostaria então de pedir muito obrigado, tá, pelo espaço novamente, e espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Camille? Muito obrigada. Foi uma ótima apresentação, a oportunidade de aplicar essa pesquisa e a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Muito obrigada. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.